Paz e luz. Assim está escrito que Deus é a luz e nele não há trevas. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e nele não há trevas alguma. E se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então está escrito no livro de João, 1 João capítulo 1, Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que nós temos comunhão com Deus e nós andamos nas trevas, mentirosos assim nós o fazemos e não há verdade em nós. Mas se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu único Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós andamos na luz, como ele está na luz, a palavra de Deus diz que nós temos comunhão uns com os outros. Então, o que é na palavra de Deus? A luz, na palavra do Senhor. A luz é termos comunhão com as pessoas que nos cercam. A luz é termos, assim, o respeito pelos seres que andam conosco nessa terra. A luz é estar em comunhão uns para com os outros. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não habita em nós. Então, se uma pessoa falar para você assim: olha, eu não tenho pecado, essa pessoa é mentirosa, ela está se enganando. Ela está enganando ela, está enganando pessoas, e a verdade não habita nela. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que nós vemos hoje em dia é uma crescente da religiosidade muito grande. O que nós vemos hoje em dia é a religião crescendo cada dia mais. Nós aqui não pregamos, nós anunciamos a religião. Nós anunciamos a palavra de Deus, que é a luz. Nós anunciamos Cristo Jesus, que é a luz. Por quê? Porque a religião em si, ela é muito mal. A religião em si, ela é muito cruel, ela é muito ruim, a religião. Quantas pessoas religiosas, quantos pastores religiosos, quantos líderes religiosos, quantas pessoas se dizem cristãos, estão nas religiões, que se acham melhor do que as outras pessoas, porque colocaram na cabeça delas algo chamado santidade, colocaram em si mesmo. Uma santidade que não é alcançado assim por ser humano nenhum, por homem nenhum é alcançado essa danada chamada santidade. Então até tem estudos aí falando a respeito de como vencer pecado, falando a respeito que você tem que vencer o pecado, você é obrigado a vencer o pecado. Então passam-se na cabeça dos religiosos que o pecado é algo padronizado. Pecado é algo como fosse o sexo ilícito, que fosse a prostituição, que fosse roubar, que fosse matar, que fosse um monte de coisa, seria o pecado, somente o pecado. Mas não é só isso que é pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, foram expulsos da glória de Deus. A Bíblia diz que todos fomos expulsos da glória do Senhor. Para isso veio Cristo Jesus, para nos resgatar do nosso pecado.
Então você que pensa que consegue por si próprio se justificar perante Deus, você que pensa que consegue por si próprio se justificar, ser resgatado do pecado, você está errado. Aquele que diz que não tem pecado, mentiroso faz e a verdade não habita nele. Então todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. O único remédio que veio para o pecado, para salvar a humanidade do pecado, não a humanidade, mas aquele que crê, chama-se Cristo Jesus. Por que Cristo ele veio? Porque você nem eu damos conta de ser santo. Nós somos santificados por Cristo, nós não somos santos. Agora você que é religioso, gosta de um padrão religioso social, e você pensa que aquilo é santidade, quando você fala sobre roupa, quando você fala sobre costume da igreja, tradição da igreja, tem pessoas que vão até além do limite e diz que só a minha igreja que salva, só a minha igreja é a graça de Deus. Você está errado. A igreja não salva ninguém. A igreja, ela não tem o poder de salvar ninguém. O costume, a tradição, o cabelo comprido, a saia comprida, o padrão social da igreja não tem condição de salvar ninguém. Então esquece essa besteira, esquece isso, de ficar pensando, imaginando que você pode se justificar perante Deus pelos seus próprios atos, pelas suas próprias ações. Você nunca vai conseguir entrar no reino do céu por si próprio. A Bíblia diz que por isso veio Cristo Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. A única coisa que nós temos que fazer é crer nele, é crer em Cristo, para que a graça de Deus encha os nossos corações, para que a salvação venha até nós. Nós temos que crer, temos a certeza e a verdade que nós somos pecadores, mas nessa condição de pecador, temos a certeza que Cristo nos justifica de todo o pecado, porque assim diz a palavra de Deus. Então não deixe Satanás trabalhar na tua mente, não deixe Satanás enganando você, dizendo que você é santo, que você não vai pecar mais. E aí começa a julgar outras pessoas, e aí começa a julgar pessoas. Por quê? Porque você pensa que é santo, você pensa que você não tem pecado. Quero decepcionar você, tá? Todos pecaram, estão longe da glória de Deus, e não tem jeito, não tem recurso para nós. Então o que há de recurso para nós? É crermos somente, é crer que Cristo, Ele nos salva e mais nada, e pronto, acabou. Não tem o que nós fazermos. Olha o que a palavra do Senhor diz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e nós anunciamos, que Deus é a luz e nele não há trevas. Quem estava falando aqui era o apóstolo João, no seu livro, dizendo: essa é a mensagem que dele quem? De Cristo, nós ouvimos e nós anunciamos também, que Deus é a luz e nele não há trevas. Então, quando você pensa na sua cabeça que você não tem pecado, você está em trevas. O padrão social religioso que você foi colocado, e isso basta para ser salvo, você está em trevas, não há luz em você. Olha o que a palavra de Deus diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então o que é ter comunhão com Deus e andar nas trevas? Se eu falar, olha, que eu tenho comunhão com Deus e eu ando nas trevas, eu não falo a verdade, eu estou mentindo. Então o que é ter comunhão com Deus? No versículo 7 nos explica: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. A Bíblia diz: aquele que queira estar na luz tem que ter comunhão uns com os outros. E não se engane, não é você ter comunhão lá com a tua religião, não é você ter comunhão com os irmãos da tua religião. A Bíblia diz: você tem que ter comunhão uns com os outros. Não julgue para que não seja julgado. Seja tolerante. Tolere situações. A palavra do Senhor nos fala, nos ordena que ninguém vos julgue pelo teu andar, pelo que você come,
pelo teu vestir, pelo modo de você ser, sendo que Cristo nos salvou. Cristo veio para salvar todo aquele que crê, e nós somos salvos pela graça. Aí a palavra do Senhor diz que nós temos que ter comunhão uns com os outros, se nós quisermos andar na luz. E o sangue de Cristo, o seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Olha o que a palavra de Deus diz: se dissermos que não temos pecados, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não habita em nós. Então, se você falar, eu não tenho pecado, e começar a julgar as pessoas, a palavra do Senhor diz, você está enganado, e a verdade não habita em você. Todos nós somos pecadores, estão no mesmo patamar, não importa. Existe alguém nos vícios, nas drogas, o pecado dele é o mesmo que o meu. Existe pessoa na prostituição, existe pessoas no erro, no engano, ele está na mesma condição que eu estou. Deus, Cristo, ele veio para salvar a todos. A partir do momento que a pessoa crê, porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que injustiça é essa? Então, se nós confessarmos a Deus que nós somos pecadores, que nós somos isso é um fato, nós somos pecadores, e isso não muda, e pronto, acabou. E Deus nos ama assim mesmo. Ele veio morrer na cruz por nós que estamos assim, que nós que estamos nessa condição. Porque com Adão, todos nós pecamos, e todos nós fomos escravos do pecado. Mas se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. Essa injustiça não é que nós somos injustiçados, é que alguém nos injustiçou. Não é esse tipo de justiça. A justiça são as leis. Nós não temos justiça em nós. Nós somos justificados por Cristo. Nós precisamos da justificação de Cristo. Nós não temos em nós próprios a justiça de Deus, porque todos pecaram e estão longe da glória de Deus. Então, nós não somos justos, nós somos injustos. Então, mas se você confessar, Deus é poderoso para perdoar o pecado e nos livrar de toda a injustiça. É o que somos, nós somos injustos, nós somos cheios de injustiça, e isso é um fato bíblico, isso é um fato real, é um fato humano, e não tem como mudar essa verdade. Mas, se dissermos que não pecamos, mentirosos somos, e a palavra de Deus não habita em nós. Então, se você falar que você é justo, você peca, e mentiroso você é, e a palavra de Deus não está em você. Então, qual que é o segredo? O segredo é confessar, é aceitar que nós somos pecadores e somos todos iguais, é aceitar, não tem outra forma. Se você quiser Deus, se você quiser adorar Deus, não tem outra forma, é aceitar essa condição de pecado. E para estar encerrando, diz assim: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se pecar, temos um advogado no céu, que intercede perante o Pai, Cristo o justo. Ele é o único justo. Filhinho, não pequeis. Isso eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se por acaso pecardes, tende um advogado no céu, que é Cristo Senhor, que intercede perante Deus por nós. Jesus Cristo, o único justo. Ele é o único justo. Então receba essa palavra no seu coração. Não caia num engodo, não caia numa mentira. Você não tem que lutar contra o pecado, você tem que lutar contra Satanás.
Satanás, sim, ele convence que o homem, ele não merece a salvação. Então você tem que lutar contra Satanás, que convence a sua mente que você não presta, que você não é ninguém. Recebe essa palavra no teu coração. E a paz e a luz seja contigo.